Bem, então dando continuidade ao que a gente estava vendo, na última aula a gente falou de subespaços, de base, dimensão de subespaços. A gente também viu algumas funções que a gente chamou de f de área, dado uma matriz A de m colunas, desculpa, de m linhas por n colunas. A gente produzia uma função de Rn para o Rm. Hoje, basicamente, a gente vai falar somente de funções desse tipo. Hoje, a gente vai falar de transformações lineares. Então, bem, uma função de Rn em Rm é dita uma transformação linear se ela satisfaz duas propriedades. Então, a f calculada em uma soma é a soma das f, e a f calculada no produto por escalar é o produto por escalar da f. Então, basicamente, o que uma transformação linear faz? Ela preserva as coisas que nós fazemos nos nossos espaços cartesianos. Ela preserva a soma e ela preserva a multiplicação por escalar. Se a gente trabalhasse com espaços vetoriais genéricos, nós veríamos que o espaço das funções contínuas é um espaço vetorial. E o espaço das funções também é um espaço, quando as funções estão definidas em R em R, é um espaço vetorial. E nós veríamos que a integral ela é uma transformação linear. Por quê? A integral de uma soma é a soma das integrais, e no cálculo, o que a gente chama de escalar, lá a gente chama de constante, e a constante sai da integral. Então, a integral é um exemplo já de transformações lineares que vocês viram no cálculo, assim como também a derivada. A derivada, nas regras dela, satisfazem também essas duas propriedades. A derivada da soma é a soma das derivadas, e quando eu tenho uma constante multiplicando uma função, essa constante ela sai da derivada. Então a gente pode falar que a integral e a derivada são exemplos de transformações lineares. Nós vamos começar aqui com dois exemplos bem básicos, que nem quando a gente falou de subespaços, os primeiros subespaços que nós vimos, eles eram básicos. Era o conjunto constituído apenas do zero, que a gente chamou de espaço nulo, e o espaço todo. Aqui, então, os dois primeiros exemplos de transformações lineares é a função f1, tal que a f1 aplicada em v dá zero para qualquer v. Então, a f1 ela leva todo mundo no zero. E a f2 leva o v no v. A f1 a gente chama de função nula, a f2 nós chamamos de função identidade. Então, vamos verificar que esses dois caras aí, eles são transformações lineares. Então, primeiro, né, a f1 de v mais w, quanto que dá? O que a f1 faz? Ela leva qualquer um no zero. Então, a f dessa soma aqui vai dar zero. Por outro lado, vamos calcular quanto que é a f1 de v mais a f1 de w. A f1 de v, a f1 leva todo mundo no zero. Dá zero esse cara aqui. E a f1 de w? A f1 leva todo mundo no zero. Esse cara aqui também é zero. E 0 mais 0 dá zero. Então, esses dois caras aqui, eles são iguais. Eles coincidem. Então, a f1 da soma é a soma da f1. Então, a primeira propriedade já está pronta já. Agora, a segunda. A f1 calculado em lambda u, esse cara aqui ele dá zero, porque a f1 leva todo mundo no zero. E quanto que dá o lambda de f1 de u? A f1 de u dá zero.
Então isso daqui fica lambda vezes zero. E lambda vezes zero dá zero. Então, de novo, ela satisfaz a propriedade, o lambda é como se ele saísse de dentro da função. Então a F1 ela é uma transformação linear. A F2. A F2 aplicada em uma soma, o que a F2 faz? Ela calculado no sujeito, devolve o sujeito. Então ela calculado em V mais W dá V mais W. E quanto que dá a F2 de V mais a F2 de W? A F2 de V dá V, a F2 de W dá W. Então esses dois caras aqui coincidem. Então a F2 de uma soma é a soma das F2 calculada nos respectivos elementos. E a F2 de lambda U é o próprio lambda U. Agora, quem que é lambda vezes F2 de U? O F2 de U é o próprio U. Então, esse cara aqui também é lambda U. Então, também coincide. Então, de fato, a F1 e a F2 são transformações lineares. O nosso próximo exemplo vai dizer para a gente que todas as transformações, todas as funções que nós vimos na última aula são transformações lineares. De fato, a gente, na última aula, na verdade, eu esqueci de escrever as propriedades dessa multiplicação por escalar, mas nós tivemos que fazer um exemplo que a gente precisou de duas propriedades. As propriedades eram justamente essas. Ela se abre na soma e o produto por escalar, o escalar sai. Então, as funções que nós vimos na última aula, essas f's de a aí, elas são transformações lineares. E, basicamente, elas abrangem todas as transformações lineares. O porquê? Dado uma transformação linear de Rn para Rm, eu calculo essa transformação na base canônica. A base canônica são aqueles EJs, onde eu tenho 1 na coordenada J e 0 nas demais. Então, eu calculo ela no EJ, então eu vou obter um vetor que está em Rm, então ele tem M coordenadas. Eu vou fazer uma matriz. Que matriz que eu vou fazer? A primeira coluna vai ser a F calculada no E1, a segunda coluna vai ser o F calculada no E2, e assim por diante. A nésima coluna vai ser o F calculado no EN. Então eu vou ter uma matriz de M linhas, porque cada cara aqui tem M coordenadas. Eu vou ter N colunas. Eu estou no Rn, a base canônica é constituída de N vetores. Então eu vou ter essa matriz. Se eu olho para f de A dessa matriz, ela coincide com a f. Então, dado uma transformação linear de Rn para Rm, ela é do tipo f de A para algum A. E quando a gente for fazer conta, a gente vai fazer contas com essa f de A aí. Mas antes, outra propriedade de transformações lineares. Uma transformação linear ela é bem determinada se ela for determinada em uma base. O que significa isso daí? Então eu vou pegar uma base qualquer do Rn e eu vou pegar uma coleção de n elementos em Rm. Então vai existir uma única transformação linear definida no Rn que toma valores em Rm, tal que a f, quando calculado no Vj, o Vj é o integrante dessa base aí que a gente escolheu, dá o Wj. Se eu escolho aleatoriamente n elementos no Rm, existe uma quantidade infinita de funções
que satisfazem essas propriedades, satisfaz essa propriedade aqui. A f de VJ é igual a WJ. Eu consigo obter várias funções satisfazendo isso daí. Mas se eu quero que a função ela seja uma transformação linear, aí não. Aí existe uma única com essa propriedade. Então vamos ver agora alguns exemplos para fixar essas ideias. Então eu tenho essa f aqui e eu quero, já que a f é do tipo f de A para algum A, eu vou querer encontrar uma matriz A que satisfaça isso daí. Depois de ter encontrado essa matriz, eu vou querer verificar se de fato essa função aí que eu encontrei, se elas coincidem. Então, a gente vai usar o que a proposição estava falando para encontrar a matriz A. Então, a proposição falava que a gente tinha que calcular a função na base canônica e que isso daí nos dariam as colunas da matriz A. Então, a gente tem essa f. A f de x, y, z é igual a x mais y ou x mais z? X mais y, 0, x mais y. Primeira coisa aqui, antes da gente começar a fazer qualquer tipo de conta, é identificar da onde para onde essa função aí ela está indo. Então, na onde que ela está pegando os elementos? Então, o x, y, z. Esse vetor aí, ele pertence a qual espaço cartesiano? Ele pertence ao R2? Sim ou não? O vetorzinho x, y, z, ele pertence a qual espaço? Ele pertence ao R3. Por quê? Eu tenho 3 coordenadas. Então, a f, ela pega vetores no R3 e leva na onde? Então, eu olhei aqui e verifiquei que ela pega vetores em R3. E na onde que ela devolve nossos vetores? Esse vetor aqui, ele está em qual espaço cartesiano? Ele também está no R3. Por quê? Eu tenho 3 coordenadas, ó. Esse cara aqui é a primeira coordenada, esse cara aqui é a segunda coordenada, esse cara aqui é a terceira coordenada. Então ele vai de R3 em R3. Então agora que eu vou começar a fazer conta. Então, o que eu tenho que fazer para encontrar quem que é a matriz? Eu vou ter que calcular quem que é o f de E1, calcular quem que é o f de E2 e calcular quem que é o f de E3. O f de E1, quem que é? O E1 é 1, 0, 0. Então, o que significa? Se o meu vetor é x, y, z, significa que o x é 1, o y é 0 e o z ele é 0. Então aqui, ó, eu vou substituir o x por 1, o y e o z por 0. Então como que vai ficar? O x é 1, o y é 0. A segunda coordenada não tem ninguém, o x é 1, o y é 0. Então aqui eu obtenho o vetor 1, 0, 1. Então a f de E1 deu 1, 0, 1. Significa o quê? Significa que a primeira coluna da minha matriz A vai ser a coluna 1, 0, 1. Agora para calcular a segunda, eu calculo f de E2. Quem que é o E2? O 0, 1, 0. Significa o quê? Que o x e o z são 0 e o y ele é 1.
x, y, z. Então, eu vou ficar com 0 mais 1, 0, 0 mais 1. E, de novo, eu obtive o vetor 1, 0, 1. Então, a segunda coluna é 1, 0, 1. Agora, a terceira coluna. O f de E3, o E3 é o 0, 0, 1. Então, o meu x e o y são 0 e o z vale 1. Então, colocando aqui x e y igual a 0 e o z igual a 1, a gente vai ter 0 mais 0, 0, 0 mais 0. Isso daqui dá o vetor 0, 0, 0. Então, quem que vai ser a matriz A dada por aquela proposição? Então, a A, ela vai ser 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Essa daqui que é a minha matriz A. Mas será que a f de A dá justamente a F? Vamos calcular quem que é a f de A no vetorzinho x, y, z. Esse cara aqui, o que que é, por definição? É a matriz A multiplicada pelo vetor x, y, z. E como que a gente faz uma matriz vezes um vetor? A gente faz um rascunho. Então aqui eu vou colocar 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, que é a matriz. E agora o vetorzinho que eu estou multiplicando pela matriz, o que eu faço? Escrevo como sendo uma matriz coluna. Então aqui fica o x, y, z. E agora eu vou multiplicar essas duas matrizes e vou obter uma matriz coluna. Então a primeira linha vai ficar 1 vezes x, 1 vezes y, 0 vezes z. A primeira linha dá x mais y. A segunda linha dá 0 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z. Dá 0. A terceira linha dá 1 vezes x, 1 vezes y. Aqui é 0, né? Não sei o que você está fazendo aqui. Ó, 1 vezes x, 1 vezes y e 0 vezes z. E dá x mais y. Agora, cada linha dessa matriz aí é uma coordenada do pivô. Então, a primeira linha é a primeira coordenada, dá x mais y. A segunda linha é a segunda coordenada, dá 0. E a terceira linha, a terceira coordenada, dá x mais y. E esse cara aqui é justamente a f calculada em x, y, z. Então, olha só, de fato, essa transformação linear aí, essa f, ela é justamente do tipo f de A. Então, ela é simplesmente uma matriz multiplicada por um vetor. Então, aquela proposição, ela fala pra gente basicamente o seguinte: tudo que você quiser estudar de transformações lineares, basicamente vai se reduzir ao estudo de matrizes. Toda transformação linear eu consigo obter uma matriz que ela vai ser desse tipo aqui, f de A. Alguém, alguma pergunta? Deixa eu só separar aqui, porque isso aqui é um rascunho, é só para auxiliar a gente fazer conta. Então, como não temos perguntas, vamos para o próximo exemplo. E nesse exemplo aqui, vocês terão 5 minutos para
fazê-lo. Bem, vamos lá. Então, a f de x, y, z é x mais y mais z, x mais 2y. Então, primeiro vamos identificar da onde para onde essa f ela está indo. Então, ela tá pegando vetores do tipo x, y, z. Então, são vetores com 3 coordenadas. Então, ela está saindo do R3. E ela está chegando em vetores que possuem 2 coordenadas. Então, ela está chegando no R2. Então, significa que a minha matriz ela vai ter 2 linhas. O número de linhas é no espaço que eu estou chegando. E ela vai ter 3 colunas. O número de colunas é do espaço que eu estou saindo. Então, eu vou testar essa função aí em 3 vetores. O E1, o E2 e o E3. Então, a f do E1, que é 1, 0, dá quanto? Então, o meu x vale 1, o y e o z valem 0. Então, a primeira coordenada vai ficar 1 mais 0 mais 0, que dá 1. A segunda coordenada vai ficar x, que é 1, mais 2y, que é 0. Vai dar 0. Agora o f de 0, 1, 0. Então, o meu x e o meu z são 0 e o meu y é 1. Peraí, x mais 2y dá 0? É 1 mais 2 mais 0 dá 1. Ah, é. Aqui é 1. É 1 mais 0 que dá 1. Agora, testando no 0, 1, 0, o meu y vale 1, o x e o y vai dar 0. Então, aqui no primeiro eu tenho 0 mais 1 mais 0, dá 1. No segundo eu tenho 0, 2 vezes 1, que são 2. 0 mais 2 são 2. E a f de 0, 0, 1. Então, o meu x e y são 0 e meu z é 1. A primeira coordenada vai ficar 1. A segunda coordenada vai ficar 0. Então, quem quer me matrizar? A minha matriz A, a primeira coluna dela é 1, 1. A segunda coluna dela é 1, 2. E a terceira coluna dela é 1, 0. Então, essa daqui é a minha matriz A. E eu tenho que a f é igual a f de A. Então, sempre eu consigo encontrar uma matriz tal que a f coincide com a função f de A. Onde essa f de A está associado a essa matriz aí. Alguém, alguma pergunta? Por que você fez essa distribuição ali? Por exemplo, f de x, y, z é igual, daí você colocou x mais y mais z, vírgula, x mais 2y. Por que você colocou esse tipo de distribuição? Essa daí é a função dada. É função dada? É, tá no enunciado. Como você chega nesse É, f igual a 1, 0, 0, f igual a 0, 1, 0? Essa é a função do enunciado. Como você chega nesses números que são dados no f? 1, 0, 0? É a base canônica. Isso aqui é o E1, o E2 e o E3. A gente falou no sábado sobre a base canônica. Sempre a gente vai calcular ela na base canônica. Se, por exemplo, fosse o R5, eu teria o 1, 0, 0, 0, o 0, 1, 0, 0, 0, o 0, 0, 1, 0, 0, o 0, 0, 0, 0, 1, 0 e o 0, 0, 0, 0, 1. Sempre são os caras desse tipo aí, eles que constituem a base canônica. O EJ é J, na jésima coordenada é 1, nas demais 0. Sempre são esses caras aí que te calculam. No sábado você já fazia direto, por que isso é diferente? Como no sábado a gente não falou ainda de transformações lineares, mas o que é direto para você? Por exemplo,
Quando você faz, quando você basicamente aí falou, você olhava direto ali na função dada e já fazia, por exemplo, x. No sábado a gente não tinha a função dada, a gente tinha a matriz dada. Aqui a gente está procurando a matriz. No sábado a gente não deu funções desse tipo aqui. Não teve f de x, y, z é igual tal coisa. Lá a gente pegou uma matriz, com a matriz a gente fez a função. Aqui não, aqui está dando uma função, a gente tem a proposição que fala, ó, existe uma matriz aí por trás. E aí a gente está encontrando a matriz. Alguém, mais alguma coisa? Então vamos ver como que as coisas podem ser diferentes. Então eu quero encontrar a matriz da F, mas olha só aqui. Aqui a F ela não está explicitada quanto que é a F de um vetor genérico. Como que aqui a F está dada? Eu sei quanto que é a F de 1, 1, 1, eu sei quanto que é a F de 1, 0, 1, e eu sei quanto que é a F de 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 0, 1 e 1, 1, 0 forma uma base do R3. O teorema depois da proposição falava pra gente que uma transformação linear era bem determinada se ela fosse determinada em uma base. E aqui é o caso, ela está dada sobre uma base. Eu quero encontrar quem que é a matriz de F. Como que eu vou fazer isso daí? Então eu vou primeiro escrever a função F como em um vetor genérico. E o que eu vou ter que fazer? Então, já que esses caras eu vou chamar de V1, V2 e V3 para abreviar, se eu pego um vetor genérico V, já que esse cara aí é uma base, existe uma única maneira de eu escrever o meu V como sendo uma combinação linear de V1, V2 e V3. Eu vou encontrar primeiro quem é essa combinação linear. E a gente vai ver que a gente vai conseguir escrever a F pelas propriedades dela. Propriedades da soma e da multiplicação por escalar. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar um vetor genérico no R3, o V1, o V2, desculpa, o X, Y, Z, e escrever ele como combinação linear de V1, V2 e V3. Alguém se lembra como que a gente faz isso? Se eu quero escrever um vetor como se ele for combinação linear de outros, como que eu faço para conseguir escrever? A gente vai ter que resolver um sistema linear onde o vetor que eu estou testando ele vai ser a parte auxiliar da matriz. Esse V1, V2, V3 eles vão constituir um conjunto S. Esse conjunto S vai dar uma matriz que vai ser a parte principal do meu sistema. Então eu já vou escrever a matriz aumentada. A primeira coluna vai ser 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 0, 1 e 1, 1, 0. Esse daqui é o que eu vou chamar de V1, o V2 e o V3 para a gente abreviar. Esse V3 aqui. E eu vou aumentar o vetor que eu estou testando. Quem que eu vou colocar aqui? Eu quero colocar um cara genérico do R3. Eu quero saber como que um cara genérico do R3 se escreve a partir desses caras aqui. Um cara genérico X, Y, Z. Então eu vou resolver esse sistema linear aqui. Ele vai ter uma única solução, porque o V1, V2, V3 é base. Então existe uma única maneira de ser escrito. Então eu sei já de antemão que vai ter solução e que essa solução vai ser única. Justamente por o V1, V2, V3 ser base. Então aqui fazer rapidinho. 1, 1, 1. X 0 menos 1, 0, y menos x. E 0, 0 menos 1, z menos x.
Agora aqui é 1, 0, 1 y. O restante tudo igual. Ah, ali é x, né não? Primeiro ali. X menos x dá 0, só sobra esse y. Ah, tá. Agora, esse último aqui, eu vou zerar esse cara e depois já vou trocar os sinais dos pivôs. Então aqui vai ficar 1, 0, 0, y mais z menos x, 0, 1, 0, x menos y, e 0, 0, 1, x menos z. Então, tá aí a forma escalonada reduzida do sistema. Então, se eu chamo minhas variáveis de ABC, significa que o A é y mais z menos x, o B é x menos y e o C é x menos z. Então, como que o vetor x, y, z, como que ele se escreve? Ele se escreve como sendo y mais z menos x vezes o V1 mais x menos y vezes o V2 mais x menos z vezes o V3. Então, olha só. Eu escrevi um vetor genérico em termos de V1, V2 e V3. E agora eu vou calcular quanto que é a f de x, y, z. E eu vou utilizar as propriedades da f. Ela sendo uma transformação linear, a f de uma soma é a soma das f's. Então a f calculada nessa soma aqui que tem 3 parcelas, eu vou acontecer o quê? Eu vou ter 3 parcelas de f. Vou fazer aqui outro quadro. Então a f de x, y, z vai ser a f calculada naquele trambolhozinho aqui. Deixa eu mais menos x vezes o V1 mais x menos y, x menos y V2, x menos z vezes o V3. E olha só, eu vou dividir a f em 3 parcelas de soma, porque é propriedade dela. Isso daqui é igual a f calculada em y mais x mais z menos x vezes o V1 mais a f calculada em x menos y vezes o V2 mais a f calculada em x menos z vezes o V3. Então, olha só, a f daquela soma ali, eu consigo distribuir ela em cada parcela da soma. E aqui eu ainda posso fazer uma coisa a mais ainda. O que acontece, ó, e esse cara aqui é um escalar, e esse cara aqui é um escalar, e esse cara aqui é um escalar. O que eu posso fazer com escalares quando eu tenho uma transformação linear? Eu posso tirar ele da função. Então isso aqui vai ficar, a primeira parcela vai ficar como sendo y mais z menos x e multiplica a f calculada no V1.
Agora, aqui fica... Opa, esqueci de tirar o escalar. Mais x menos y, AF, calculada no V2. E a terceira fica x menos e, AF, calculada no V3. E agora, esses caras aqui eu conheço. A F calculada no V1, por exemplo, ó, é dado. Ó. É o vetor 1, 2. A F calculada no V2 é 2, 3. E a F calculada no V3 é 2, 2. Então, esse cara aqui fica y mais z menos x vezes o vetor 1, 2, mais x menos y vezes o vetor 2, 3, mais x menos e vezes o vetor 2, 2. E agora o que falta eu fazer? Agrupar todo mundo em um vetor. Multiplicar escalarmente esse, com esse, com esse. E depois somar esses três vetores aí. E eu quero que vocês façam isso enquanto eu faço a... Bem, então voltando agora, o que falta a gente fazer é compactizar esse vetorzinho grandão aqui. Então primeiro eu vou multiplicar por escalar e depois somar. Então o primeiro vetor eu vou multiplicar y mais z menos x na primeira e na segunda coordenada. Então vai ficar igual a y mais x menos z, 2y mais 2x menos 2z. Mais... agora o segundo vetor eu vou pegar x menos y e multiplicar nas duas coordenadas. Então vai ficar 2x menos 2y, 3x menos 3y. E por último, o x menos z eu vou multiplicar nas duas coordenadas. Então vai ficar 2x menos 2z, 2x menos 2z. E agora somar tudo coordenada a coordenada. Mas eu acho que na primeira é y mais z menos x. É o É x. o contrário, né? Tá É o... Aí é z. Z menos x. O... Z... Eu me lembro que era menos x mesmo. Agora o que eu vou fazer? Somar coordenada a coordenada. Primeiro eu vou somar os coeficientes do x, depois do y, depois do z. Então aqui na primeira coordenada eu tenho menos x mais 2x dá x. Mais 2x são 3x. Agora o y. Y menos 2y dá menos y. Aqui não tem nada, fica menos y. Agora o z. Z, aqui não tem nada, menos 2z dá menos z. Porque é z menos 2z. Agora na segunda coordenada. Menos 2x mais 2x dá 0.
com 2x são 2x não, né? É menos 2x, eu somei com esse cara aqui mais esse. Menos 2x mais 3x são x. Com 2x são 3x. Agora o y. 2y menos 3y dá menos y. Aqui não aparece, fica menos y. E agora o z. 2z menos 2z dá 0, não aparece. Então acaba aqui. Então olha só. A f de x, y, z é 3x menos y menos z, 3x menos y. Ô, João, ali é 3x. As duas são 3x. É 4, não? Ó, na primeira, 2x mais 2x são 4, menos 1 são 3. Na segunda, 2x mais 3x são 5x, menos 2 também são 3. E essa daí que é a f calculada no vetor x, y, z. Aqui eu já vou escrever direto quem que é a matriz. Então, olha só, a função vai do R3 para o R2, então a matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Quem que vai ser a primeira coluna? A primeira coluna é quando o x é 1, o y e o z são 0. Então, na primeira eu vou ficar com 3, e na segunda entrada eu também vou ficar com 3. Agora, a segunda coluna, o y é 1, as demais são 0. Então vai ficar menos 1, menos 1. E na terceira, o z é 1, as demais são 0. Então vai ficar aqui menos 1 e 0 na segunda. Então essa daqui é a matriz da f. Eu tenho que a f é igual a f de A. Então, se a gente não tem explícito a f para qualquer vetor x, y, z, a gente tem apenas de uma base, a gente consegue escrever a f. Como? Eu escrevo um vetor genérico, como combinação linear dos elementos dessa base, e depois utilizo as propriedades de ser transformação linear. É por isso que essas que são as funções boas para a gente. Porque elas preservam as únicas coisas que a gente pode fazer, que é somar e multiplicar por escalar. Vocês viram que dá para fazer muita coisa somente com isso, né? Então, alguma pergunta? Então, núcleo e imagem. O conjunto, a pré-imagem do zero de uma transformação linear, a gente chama de núcleo. E a pré-imagem é um conjunto, subconjunto do domínio. A gente já viu pré-imagem no sábado das funções do tipo f de A. Então, basicamente, a gente já viu o núcleo já. Porque toda transformação linear é f de A para alguém. Então, quando a gente quiser fazer conta, a gente vai utilizar isso daí. E o núcleo e a imagem são subespaços lineares. Isso daí também vem do que a gente viu no sábado, né? Porque no sábado a gente viu que para o f de A, o núcleo e a imagem eram subespaços. A gente calculou isso daí. Então, como toda transformação linear é desse tipo, então serve para toda transformação linear. Relembrando a definição do que vem a ser injetivo e sobrejetivo. Uma função é injetiva se f de A igual a f de x implica A igual a x. E sobrejetiva quando a imagem coincide com contradomínio.
Aí nós temos para transformações lineares outras técnicas para descobrir se uma função ela é injetiva ou sobrejetiva. Ela vai ser injetiva quando o núcleo é só o zero, não existe mais ninguém além do vetor zero que a função dá zero, e ela é sobrejetiva quando a dimensão da imagem coincide com a dimensão do contradomínio. Então, basicamente, isso daqui está falando o que é quando ela é injetiva. Significa que, né, quando eu quero calcular o núcleo, eu estou resolvendo um sistema linear onde a matriz aumentada é zero. E eu estou falando que só tem uma solução, só esse cara só. Se só tem uma solução, significa que não tem variáveis independentes. Significa que o posto da matriz da F é igual ao número de colunas, que é n. Então, isso aqui está falando que uma função injetiva se o posto da matriz é n. E aqui, por outro lado, está falando que ela é sobrejetiva se o posto da matriz é m, porque a dimensão do espaço da imagem nós vimos que coincide com o posto da matriz. Então, alguns exemplos. Então, eu tenho essa F aí, ó, e quero calcular o núcleo e a imagem. Como a gente vai fazer para calcular núcleo e imagem de transformações lineares? A primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos encontrar a matriz associada a essa transformação aí. E vamos trabalhar com f de A. No sábado nós vimos como que a gente calcula núcleo de funções do tipo f de A. O que a gente fazia? A gente tinha a matriz A, ela era a matriz principal do meu sistema, e eu aumentava de zeros. Então a primeira coisa para se fazer aqui é encontrar quem é a matriz desse cara. 3 minutos para fazer isso daí. Olha só, então para a primeira coluna, o que a gente vai fazer? O A vai ser 1, as demais 0. Então vai ficar 1, menos 2 e 1. Essa vai ser a primeira coluna da nossa matriz. E eu já vou escrever como sendo... Como que eu vou calcular o núcleo? Já vou escrever como sendo uma matriz aumentada já. Aí agora a segunda coluna. O B é 1, as demais são 0. Então vai ficar 1, menos 2 e 1. 1, menos 2 e 1. A terceira. Então vai ser 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Agora a quarta. Vai ser 0, menos 1 e 1. 0, menos 1 e 1. E a quinta coluna vai ser 1, menos 1 e 0. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa matriz aqui de 0. Porque eu quero resolver um sistema linear onde a matriz aumentada é 0, 0, 0. Porque eu quero saber quais são os vetores que quando eu aplico a f dá 0. Isso que é pré-imagem do 0. Os vetores que quando eu aplico a f eu caio justamente no 0. Então, resolvendo esse sistema aí, eu vou descobrir quem são esses vetores. Mas se eu fosse... Mas essa matriz aí, ó, a gente já tem ela resolvida já. A gente já fez isso daí. A gente fez ela na aula de sábado. É a mesma matriz.
Só que lá era uma F de A. O núcleo da F de A coincide com o núcleo da F. Então já está aqui já quem que é a resposta. Só que como que aqui está em termos de x1, x2, x3, e aqui a gente está com A, B, C, D, E, vamos reescrever quem que é. Então eu vou pegar isso daqui, ó. O x1 é A, o x3 é C. Então a primeira linha ele está falando que o A é menos B menos E. Então aqui o A é igual a menos B menos E. E a segunda está dizendo que o C é D menos E. Então o núcleo da F são os caras da forma menos B menos E, B, D menos E, D, E, tal que o B, o D e o E pertencem em R. Então esse daí que é o núcleo. Eu tenho que resolver esse sistema linear aí. E agora para calcular a imagem. Para calcular a imagem, o que eu vou fazer? O escalonamento desse cara aqui já me dá também quem que é a imagem. Eu volto aqui para o escalonamento e olho na onde que tem meus pivôs. O pivô está na coluna 1 e na coluna 3. Então significa que os vetores da coluna 1 e da coluna 3 formam uma base da imagem. Então a imagem são os caras da forma A vezes o primeiro vetor, 1 menos 2 e 1, mais B vezes o terceiro vetor, que é o 0, 1, menos 1. Tal que AB em R. Ou uma outra forma de escrever a imagem é A menos 2A mais B, A menos B. Tal que AB em R. E também na aula passada a gente tinha visto o teorema do posto da nulidade. A nulidade é a dimensão do núcleo, o posto é a dimensão da imagem. Então a gente viu que a dimensão do domínio, o domínio nesse caso aqui, R5 tem dimensão 5, é igual à dimensão da imagem, que é o posto, mais a dimensão do núcleo. E olha só, dá certinho, né? E aqui basicamente eu só está relembrando o que a gente viu na aula passada. Porque a dimensão da imagem é 2. Eu tenho aqui esses dois vetores, por isso aqui duas variáveis. E a dimensão do núcleo são 3. Esse cara aqui eu posso abrir ele em 3 vetores. João, só explica de novo por que é a solução da imagem assim. Lembra que as variáveis independentes elas estão associadas ao núcleo. Aqui você pode reparar que o B, o D e o E são as variáveis independentes do sistema. As variáveis dependentes elas estão associadas a quem é a imagem. Se eu pego esses caras aqui, ó, se eu olho para essa matriz aqui, eu posso estar me perguntando, esses 5 vetores aí são LIs ou LDs? Pela resposta, eles são LDs. Como que eu faço para desses caras obter um conjunto LI? O que a gente fazia? Que é justamente o que eu fiz. Não é C, então. O 1 e o 3. Então,
seria C. Então aqui foi mal a escolha de letras. É melhor vamos escolher aqui o C que fica melhor. É porque esse nome aqui poderia ser qualquer um, mas essa sugestão aí fica bem melhor. Na verdade era para ter escolhido XY para ficar diferente, mas esse daí fica até melhor mesmo, que eu utilizo as letras que eu tenho. Então assim a gente calcula núcleo e imagem de transformação linear. A gente utiliza a matriz associada a ela. Alguma pergunta? Então, próximo exemplo, já aproximei de você. Eu quero encontrar uma transformação linear tal que o núcleo é esse cara aqui. Então esse exemplo mostra para a gente que, dado um subespaço qualquer, eu consigo uma transformação linear tal que aquele subespaço é o núcleo dela. Ó, peguei um subespaço qualquer do R3 e quero encontrar uma transformação do R3 no R4 que o núcleo seja ela. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou chamar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de V e vou encontrar uma base para o V. Então, XYZ pertence ao V, sem somente ser qual que é a propriedade, o Y ser igual ao Z. Então, um cara pertence ao V, sem somente se ele for dessa forma. XYN. Então, olha só, eu vou pegar então um cara genérico de V. Um cara genérico de V é esse cara aqui. E eu consigo abrir esse cara em dois vetores, não é? Um associado ao X, que é o 0, 0. E o outro associado ao Y, que é o 0, 1, 1. Então eu tenho esses dois caras, o 1, 0, 0 e o 0, 1, 1. Eu quero encontrar uma base de V. Eu sei que eles geram V. Escrevendo desse jeito está claro que eles geram V. Mas será que eles são LIs? Vamos testar se eles são LIs. Para testar se eles são LIs, eu escrevo 1, 0, 0, 0, 1, 1 e calculo o posto dessa matriz aqui. Fazendo L3 menos L2, eu obtenho essa matriz. Como que o posto é 2, implica, vamos dar nome para a gente escrever menos, esse daqui eu vou chamar de V1, esse daqui eu vou chamar de V2. Então, o conjunto formado por V1 e V2 é LI. Então, eu tenho um conjunto que é LI, que então esse conjunto aí é uma base. Então, GRLI implica que V1 e V2 é uma base de V. Então olha só qual que é a ideia então. Já tenho uma base do V, que é o cara que eu quero que seja o núcleo. Então agora eu vou completar essa base de V a uma base do R3. Por quê? Eu sei que uma função, uma transformação linear, ela é bem definida se ela for definida em uma base. Então eu quero completar agora esse cara aí a uma base de R3. Como que eu faço isso daí? Bem, eu pego os vetores, eu escalono sem inverter linhas. Eu fico proibido de inverter linhas se eu quero completar a base. Então não vou ter uma matriz escalonada reduzida no final. Vou ter uma matriz que satisfaz R2, R3, R4. Ela não vai satisfazer o R1. Olha só.
Eu peguei os vetores, encontrei a forma escalonada reduzida e não inverti linhas. O que eu faço agora? Eu olho, eu vou procurar qual linha que não tem meus pivôs. Que nem aqui. Eu tenho que a linha 3, ela não possui pivô. Então significa o quê? Quem que eu tenho que encaixar ali? O E3, o vetor 001. Se eu junto o vetor 001 aqui, eu obtenho um conjunto que é uma base do R3. Então, ó, o V1, o V2 e o E3 formam uma base do R3. Então agora tá fácil eu encontrar uma F. Olha só, eu vou fazer a F de V1, uma transformação linear, eu consigo definir ela se eu definir ela na base. Então eu vou definir ela nessa base. Eu quero que o V1 pertença a um núcleo. Um cara pertence a um núcleo se a F calculada nele dá 0. Então não tem escolha. O F de V1 tem que ser 0. O F de V2 também tem que ser 0. E o F de E3, que é o terceiro elemento da base? Se ele for 0, significa o quê? Significa que o E3 pertence ao núcleo. Então o núcleo não vai coincidir com V. Para o núcleo coincidir com V, só pode ter esses dois caras. O E3, a F do E3 tem que ser diferente de 0. Porque senão o núcleo vai ter dimensão 3 e o V só tem dimensão 2. Então aqui eu escolho qualquer vetor diferente de 0 que me dê na telha. Por exemplo, o 1, 0, 0, 0. Poderia ter escolhido um outro arbitrário. Existem então uma infinidade de Fs que satisfazem que o núcleo é o V. Mas essa daí já satisfaz já. O F do V1 é 0, o F do V2 é 0 e o F do V3 é diferente de 0. Como que eu defini em uma base? Significa que eu defini de fato uma transformação linear. E essa transformação linear aqui, ela tem a propriedade que o F é menos 1 de 0, que é o núcleo, é exatamente o V. Então, dado um subespaço qualquer, eu consigo uma transformação linear, que aquele cara é o núcleo. Eu pego uma base daquele espaço V, completo para uma base do espaço inteiro, e na base daquele cara lá, eu dou os valores como sendo 0. E no que sobrar tem que formar um conjunto ali. Alguma pergunta? É por isso que para isso aí dar certo, eu tenho que ir em um espaço de dimensão maior, que nem R3 para o R4. Talvez eu não conseguiria fazer isso daí do R4 para o R3. Depende da dimensão desse V aí. Se, por exemplo, eu quero do R4 pro R3, se o V tiver dimensão 4, é o espaço inteiro, então a função é só o 0. Alguma pergunta? Sem perguntas, então o próximo exemplo é parecido com esse, mas é para ter em mente o seguinte: dado um subespaço qualquer, eu sempre consigo que ele seja a imagem de alguma transformação linear. Então aqui, ó, aqui tem um erro, aqui era para ser um 4 e não um 3. Então eu quero uma transformação linear de R3 em R4, tal que a imagem seja esse subespaço aqui. Então, de novo, a gente vai definir a transformação linear de uma base. Eu vou chamar esse cara aqui de W e eu vou encontrar uma base para esse W aí. A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, o ABC
D pertence a W, C e somente C, o C é igual a A e o D é igual a B. Então, olha só, esse cara aqui, eu consigo, um cara dessa forma, né, um cara que está em W, eu consigo quebrar ele em dois outros vetores, um associado ao A, que vai ser 1, 0, 1, 0, um outro associado ao B, que vai ser o 0, 1, 0, 1. Esse daqui eu vou chamar de W1. Esse daqui eu vou chamar de W2. Vou verificar se eles são LIs. 1, 0, 1, 0. Porque olha só, já escreveram dessa forma, de cara eles geram o W, né? Porque ó, todo mundo em W é gerado por eles dois. Agora eu vou verificar se eles são LIs para saber se de fato eles são uma base. Então fazendo L3 menos L2 em L3 e L4 menos L2 em L4, a gente obtém a matriz. O posto dessa matriz aqui é 2. Então significa que o conjunto formado por W1 e W2 é uma base. Porque ele gera ILI. Então pronto, dado o W, encontrei uma base para o W. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu tenho que definir a função. A função sai do R3. No R3 a gente tem a base canônica. Então eu tenho que definir a função no E1, eu tenho que definir a função no E2 e eu tenho que definir a função no E3. Eu vou definir ela no E1 como sendo o W1. No E2 como sendo o W2. E quem que eu tenho que definir no E3? Se eu defino algum cara que seja LI com W1 e com W2, a imagem vai ser maior que o W. Porque a imagem vai ter dimensão 3 e o W tem dimensão 2. Então quem que eu tenho que escolher ali para o F de E3? Eu posso escolher qualquer cara que seja combinação de W1 e W2. Eu posso escolher qualquer cara dessa forma aqui, ó. A W1 mais B W2. Porque esse cara aqui é combinação desses dois. Por exemplo, eu posso escolher como sendo o vetor 0. É o jeito mais simples de definir a função no E3. Então a função que no E1 vale W1, no E2 vale W2 e no E3 vale 0, é uma função de R3 em R4, tal que a imagem é justamente o W. Qualquer cara da imagem é combinação linear do W1 e do W2. Então assim a gente consegue uma transformação linear cuja a imagem é um subespaço dado. Então, dado um subespaço qualquer, a gente consegue que seja ou o núcleo ou a imagem de uma transformação linear. Perguntas? Você gostou, você não está reclamando, não falou assim, meu Deus do céu, o que é isso nessa aula? Então, sem perguntas, então até a próxima aula.